Buda, que significa desperto, é um título dado na filosofia budista àqueles que despertaram plenamente para a verdadeira natureza dos fenômenos, e se puseram a divulgar tal descoberta aos demais seres. A verdadeira natureza dos fenômenos aqui quer dizer o entendimento de que todos os fenômenos são impermanentes, insatisfatórios e impessoais. Tornando-se consciente dessas características da realidade, seria possível viver de maneira plena, livre dos condicionamentos mentais que causam a insatisfação, o descontentamento e o sofrimento. Os ensinamentos de Buda criticavam diversos aspectos do hinduísmo tradicional, mas também endossava muitos dos seus seculares conceitos. Entre esses conceitos, aceitava a ideia de que todos os seres vivos cumprem um ciclo infinito, nascimento, morte e reencarnação, um dos elementos básicos da religião hindu. Do ponto de vista da doutrina budista clássica, a palavra Buda denota não apenas um mestre religioso que viveu em uma época em particular, mas toda uma categoria de seres iluminados que alcançaram tal realização espiritual. Um Buda poderia ser comparado com o Jesus Cristo da religião cristã. É um homem de forte espiritualidade que tem a elevação para ensinar aos outros homens a evoluírem no mundo imaterial. O budismo reconhece 3 tipos de Buda. A realização do Nirvana é exatamente a mesma nos 3 tipos, atualmente. As referências ao Buda referem-se em geral a Siddhartha Gautama, mestre religioso e fundador do budismo no século VI a.C. Ele seria, portanto, o último Buda de uma linhagem de antecessores cuja história perdeu-se no tempo. Conta a história que ele atingiu a iluminação durante uma meditação sob a árvore Bodhi, quando mudou seu nome para Buda, que quer dizer desperto. Siddhartha Gautama é uma das figuras humanas mais conhecidas em todo o mundo. Inspirou e fortaleceu a religião budista. Os arqueólogos já encontraram estátuas em sua homenagem com datação de mais de 2.300 anos. O famoso Buda chamado Gautama nasceu em Lumbini, no Nepal. Logo após o nascimento de Siddhartha, um astrólogo visitou o pai do jovem príncipe Suddhodana, e profetizou que Siddhartha ou iria se tornar um grande rei, ou renunciaria ao mundo material para se tornar um homem santo se porventura visse a vida fora das paredes do palácio. O rei Suddhodana estava determinado a ver o seu filho se tornar um rei e assim, impediu que ele saísse do palácio. Mas aos 29 anos, apesar dos esforços de seu pai, Siddhartha se aventurou por além do palácio diversas vezes. Ele soube do sofrimento das pessoas comuns, encontrando um homem velho, um outro doente, um cadáver e finalmente um asceta sadhu, representando a busca espiritual. Essas experiências levaram Gautama finalmente a abandonar a vida material e ir em busca de uma vida espiritual. Ele ficou surpreso ao perceber que o ser humano está fadado ao sofrimento, e que não exista nenhuma forma de escapar. Ele se sentiu desafiado a encontrar uma forma de escapar disto e dos ciclos intermináveis de renascimentos e mortes. Siddhartha Gautama estudou sob diferentes mestres e desencantou-se com o resultado alcançado pelo que ensinavam. Chegou a praticar ascese rígida como jejum prolongado, restrição da respiração e outras formas de exposição à dor, muito comuns naquele tempo na Índia, e quase morreu ao longo do processo. Mas houve um episódio no qual uma jovem lhe ofereceu comida e ele aceitou. Isso marcou sua renúncia a tais práticas. Concluiu que as práticas ascéticas extremas não traziam os resultados que buscava. Deduziu então que as práticas eram prejudiciais aos praticantes. Ele abandonou o ascetismo, concentrando-se na meditação anapanasati, através da qual descobriu o que hoje os budistas chamam de caminho do meio. Um caminho que não passa pela luxúria e pelos prazeres sensuais, mas que também não passa pelas práticas de mortificação do corpo. Em outras palavras, o caminho do meio não seria o caminho do apego a qualquer coisa, nem também o caminho da negação ou aversão a qualquer situação, e sim uma terceira via.
Seus mestres que seguiam outra técnica ficaram profundamente decepcionados com Gautama e se separaram dele. Ele seguiu sozinho praticando seu novo método. Estava com aparência esquelética devido aos vários anos de fome forçada e abstenção dos prazeres básicos. Quando tinha 35 anos de idade, Siddhartha sentou-se embaixo de uma figueira indiana, hoje conhecida como Árvore de Bodhi, localizada em Bodh Gaya, na Índia, e prometeu não sair dali até conseguir atingir a iluminação espiritual. Enfrentaria muitos desafios e tentações até alcançar a liberdade espiritual. A lenda diz que Siddhartha conheceu a dúvida sobre o sucesso de seus objetivos, ao ser confrontado por um demônio chamado Mara, que simboliza o mundo das aparências, a tentação, comparado ao papel de Satanás no cristianismo, e muitas vezes representado por uma cobra naja. Mara teria oferecido todos os tipos de prazeres e tentações a Siddhartha, que implacavelmente repeliu Mara. Vencido Mara, Siddhartha acordou para a verdade da origem, da cessação e do caminho que levava ao fim do sofrimento, e se iluminou. Assim, por volta dos 40 anos, Siddhartha se transformou no Buda, o iluminado. Foi uma longa busca seguindo por vários caminhos até encontrar a verdade. Logo, atraiu um grupo de seguidores e instituiu uma ordem monástica. A partir de então, passou seus dias ensinando o Dharma, viajando por toda a parte nordeste do subcontinente indiano. Ele sempre enfatizou que não era um deus e que a capacidade de se tornar um Buda pertencia ao ser humano. Faleceu aos 80 anos de idade, em 483 a.C., em Kushinagar, na Índia. Interessante, pois ao contrário de Jesus, o Buda negava ter poderes especiais ou ser um escolhido de Deus para ensinar os homens. Os estudiosos contradizem-se em relação às afirmações sobre a história e os fatos da vida de Buda. A maioria aceita que ele viveu, ensinou e fundou uma ordem monástica, mas não aceita de forma consistente os detalhes de sua biografia. O esboço de uma vida tem que ser verdadeiro. O nascimento, a maturidade, a renúncia, a busca, o despertar e a libertação, o ensino e a morte. O fato é que não haviam historiadores na época e as informações foram repassadas de boca em boca, geração após geração até a época em que os historiadores começaram a anotar as informações. Existe uma passagem nas escrituras budistas, a qual é frequentemente interpretada de maneira superficial, na qual o Buda nega ser alguma forma de ser sobrenatural, mas esclarece. Brahmani, assim como uma flor de lótus azul, vermelha ou branca nasce nas águas, cresce e mantém-se sobre as águas intocada por elas. Eu também, que nasci no mundo e nele cresci, transcendi o mundo e vivo intocado por este. Lembre-se de mim como aquele que é desperto. Com isso ele rejeitava qualquer possibilidade de ser tomado como um deus, mas reafirmava a característica transcendente de sua vivência espiritual e do caminho de libertação que oferecia aos demais seres. Nesse sentido, o Buda exerceu um papel importante de democratização da religião, que até então, estava sujeita ao arbítrio da casta dos Brahmanes. Buda dizia que todos poderiam se iluminar bastando apenas praticar. Para Siddhartha Gautama, não há intermediário entre a humanidade e o divino. Deuses distantes também estão sujeitos ao karma em seus paraísos impermanentes. O Buda é apenas um exemplo, guia e mestre para os seres vivos sencientes, que devem trilhar o caminho por si próprios. Vamos falar mais detalhadamente sobre Siddhartha Gautama ou Siddhartha Gautama, popular e comumente chamado apenas de Buda, e sua ligação ao budismo. Ele foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres, e desta forma encontrou um caminho até o despertar, após o que se tornou mestre ou professor espiritual fundando o budismo. Deveria ter se tornado um rei, um guerreiro, e ser uma figura importante em sua região, mas ironicamente abdicou do poder e da violência, para se tornar um mestre espiritual entre os pobres.
A partir disso, seu nome conquistou uma fama mundial. A época de seu nascimento e a de sua morte são incertas. Na sua maioria, os primeiros historiadores do século XX datavam seu tempo de vida por volta de 563 a.C. a 483 a.C. Mas recentemente, a maioria dos estudiosos apresentou opiniões definitivas de datas dentro do intervalo de 20 anos antes ou depois de 400 a.C. para a morte do Buda, com outros apoiando datas mais tardias ou mais recentes. Não era costume na época anotar datas e o calendário era diferente. Não havia papel ou qualquer tipo de preocupação em documentar isso. Todo o conhecimento era transmitido pela comunicação de geração em geração. Gautama é a figura-chave do budismo. Os budistas creem que os acontecimentos de sua vida, bem como seus discursos e aconselhamentos monásticos, foram preservados depois de sua morte e repassados para outros povos pelos seus seguidores. Uma variedade de ensinamentos atribuídos a Gautama foram repassados através da tradição oral e então, escritos cerca de 400 anos após a sua morte. Muitos estudiosos ocidentais aceitam a biografia do Buda apresentada pelas escrituras budistas como verdadeira. Há divergências. Dentre as religiões mundiais, a maioria das quais proclama a existência de um Deus Criador, o budismo é considerado incomum por ser uma religião não teísta. Para o Buda, a chave para a libertação é a pureza mental e a compreensão correta, e por esse motivo, ele rejeitou a noção de que se conquista a salvação através de uma deidade. De acordo com o Buda Gautama Siddhartha, a felicidade desperta do Nirvana, que ele atingiu, está ao alcance de todos os seres, porém, na visão ortodoxa, é necessário ter nascido como um ser humano. No Tipitaka, a escritura budista mais antiga, fala-se dos numerosos Budas do passado e de suas vidas, bem como sobre o próximo Bodhisattva, que será chamado Maitreya. Essa foi a história de Buda e sobre o início do budismo.